Com vocês, Caroline Marcon, nossa Black maravilhosa, palmas pra ela! Nossa! Obrigada, Vini. Eu que agradeço. Aqui, deixa eu dar uma ligada aqui. Peraí, vamos entrar de novo que eu não liguei o microfone. A gente tá gravando, Carol, então... Você tem que... Então vamos entrar de novo, ó, prepara. Obrigado, Pedro. Tá bom. Fazer a performance. É que a gente tá gravando, tem que ter a performance pra gravação. Gente, vocês sabem que hoje vocês estão aqui pra assistir as gravações das palestras também, né? Vocês estão sendo os atores também nessa gravação. Vocês vão estar lá lindos e maravilhosos. Então, com vocês, Caroline Marcon! Seja muito bem-vindo, o palco é seu. Bom dia, pessoal. Tem esse também. Bom dia, uma alegria, um prazer em estar aqui com vocês. Eu já estudei muita coisa, eu já realizei muita coisa, mas hoje a razão da minha alegria é dizer: eu, Carol, trabalho com pessoas. Pessoas. Vamos ver se esse negócio funciona, Vini. Esse passador, Matheus. Agora vai. Vamos ver? Agora vai. Pessoas. Se existe invenção melhor, eu desconheço. Mas se existe desafio maior, eu também desconheço. Vou contar um pouquinho da minha história para depois a gente chegar aonde eu estou hoje e o que eu aprendi sobre times de alta performance para ajudar vocês nesse desafio. Eu nasci em Xanxerê, uma cidade de 50 mil habitantes no interior de Santa Catarina. E aos 10 anos eu criei a minha primeira oportunidade profissional. Imagina, meio da década de 80, não tinha internet. Qual era o centro de inovações de uma cidade pequena? Vocês podem imaginar? A Agência dos Correios, olha. Como eu recebo notícia lá de casa. Bom, a minha profissão depois virou filme com a Fernanda Montenegro. Não dá para confiar nessa porcaria desse correio que a gente tem. Quem aqui assistiu Central do Brasil? A senhora acha mesmo? Vocês lembram? Então, gente, eu aos 10 anos de idade eu era uma pequena Dora. Eu fui e me ofereci aos Correios para ajudar as pessoas não alfabetizadas a escreverem cartas, para se comunicar com os seus parentes que tinham, enfim, sumido, perdido o contato. Mas eu não me contentava em apenas escrever o que as pessoas me pediam. Desde aquela época eu gostava de dar conselho. Então, sem saber o que eu estava fazendo, aos 10 anos eu já perguntava: mas para quem que a senhora quer escrever? O seu marido foi embora há 20 anos. E para onde ele foi? Puxa, lá para São Paulo. E aí ela me dizia o que ela queria escrever, normalmente era pedindo alguma coisa, ou ainda pondo aquele rancor, né, que tinha ficado. E aí eu lembro que eu falava assim: e a senhora não gostaria também de pedir desculpa? Tem alguma coisa do seu lado que talvez precisa ser dito para que ele responda essa carta? Então, desde aquela época, eu já fazia muito do que eu faço hoje, que é ajudar as pessoas a melhorarem as suas relações e a melhorarem as suas vidas, né, nesse sentido. A minha experiência nos Correios foi maravilhosa, mas lembra que eu tinha 10 anos. Então, entre uma ajuda e outra, um trabalho e outro, eu escrevia para o show da Xuxa. Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Quem nunca? Mulheres! Acredito que teve muita cartinha. Gente, um dia eu fui sorteada. Vocês imaginam a alegria de ver a Xuxa dizendo o meu nome na televisão e lendo a minha cartinha? Não teve preço. Bom, a experiência nos Correios durou uns 9 meses. Eu estava super feliz até que a Central recebeu uma denúncia de trabalho infantil. Tive que sumir dos Correios. E de lá, a criança cresceu. A criança foi estudar Direito e Administração de Empresas, mudou para a capital. Experimentei ser advogada, não gostei. Experimentei trabalhar com marketing, achava que eu tinha um super jeito para isso. Bom, mais ou menos. Trabalhei com vendas, mas eu me encontrei mesmo, foi fazendo gestão da mudança, que era uma área nova. Trabalhei 5 anos na ONU, ajudando as empresas em fase de privatização, na época das telecões. E aí eu entendi o que era gestão da mudança, desenvolvimento executivo, tudo isso que eu faço hoje. E aí, gente, isso me fez aprender o meu primeiro mantra: não lute contra os sinais. A sua alma sabe o que você está fazendo aqui. Não queira brigar com ela, escute.
E a partir daí eu trabalhei 20 anos em consultorias internacionais, fui a primeira diretora promovida aos 30 anos no que era, na época, a maior consultoria de RH do mundo, que era a Hay Group, hoje é a Korn Ferry, vocês devem conhecer de nome. Fiquei 10 anos lá. E em 2016 eu saí e resolvi empreender, que é o que eu faço hoje. E o ano passado eu tive a honra de lançar o meu primeiro livro, que chama O Poder dos Times AAA. E o Poder dos Times AAA, ele ensina como as empresas realmente conseguem construir resultados sustentáveis por meio de equipes de alta performance. AAA é uma sigla muito desejada no mercado financeiro, porque ela representa o padrão ouro de qualidade, de estabilidade financeira. Então, eu fui conversar com diferentes investidores, pessoas muito importantes no mercado financeiro, e perguntei para eles o seguinte: ok, o que faz a diferença entre uma empresa e outra na hora de investir? Se você tem 2 bons negócios, como é que você decide para onde vai o dinheiro? Bom, primeira resposta que eles me deram, eu já esperava, já imaginava. Potencial do negócio. Qual é o negócio que tem vida longa? Qual é o negócio que ainda tem um mar azul para ser explorado? Ok, faz sentido. Segunda resposta, também bastante óbvia, o grau de resiliência dessa empresa. Ou seja, quantas crises essa empresa já superou? Se a empresa já passou por um momento difícil e conseguiu se manter, significa que ela tem alguma coisa ali de especial. Agora, o terceiro fator não é óbvio para a maioria das pessoas, e é onde hoje eu ganho dinheiro. É a qualidade do time executivo. Então, se eu tenho 2 empresas prontas para serem compradas, investidas, alavancadas, a que vai receber o investimento é aquela que tem o time executivo mais maduro, mais forte, mais comprometido, mais engajado. Por que isso, gente? Porque produtos e serviços se copiam do dia para a noite. Está aí o exemplo da China, né? Tecnologia se copia. Qual é a única coisa que não se copia dentro de uma empresa? O que eu não consigo copiar? Não adianta, dinheiro nenhum compra. Seres humanos, a cultura daquela empresa, a alma que está ali, que é compartilhada pelas pessoas. Isso demora para ser construído e não pode ser repetido. E quem faz essa cultura, quem faz essa alma? A alta liderança. Então, é a mente do fundador, né? Tem até um livro bom com esse nome, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Isso não tem como copiar. Então, os investidores disseram o seguinte para mim: olha, se eu tenho 2 negócios bons, posso ter um negócio que até está dando mais dinheiro, mas se aquele time executivo não vem comigo, eu não vou comprar porque ninguém vai conseguir manter. Eu compro a empresa no ano que passa, né, um ano depois ela está quebrada. Quantas vezes vocês já viram isso? Comprou a empresa, dá 2 anos a empresa quebrou. Por quê? Porque o time não veio junto. Então, desenvolver times, gente, para empresas grandes, pequenas, médias, é o segredo do sucesso, cada vez mais. E aí, nós começamos a entender, então, o que faz desses times executivos tão fortes. Melhores executivos são pessoas que sabem lidar com pessoas. E agora, antes de mostrar o que fazer, eu vou dar uma passadinha bem rápida sobre o que não fazer, para que vocês percebam, talvez vocês estejam fazendo isso em algum momento, ou vocês vão reconhecer algumas pessoas com quem vocês trabalharam ao longo da vida. Primeiro, o que não fazer, que é muito comum, o chefe bombeiro. O que é o chefe bombeiro? É aquele que está sempre correndo atrás de apagar incêndio. Ele não treina, não desenvolve, não se comunica, manda quem pode, obedece quem tem juízo, se não fizer o que eu estou mandando vai ter consequência. É uma crise em cima de crise, em cima de crise. E a coisa nunca se resolve. E parece que a gente trabalha, está sempre cansado e não sai do lugar. Então, ali é uma falta de habilidade de gerir pessoas na essência. Infelizmente, 80% dos nossos líderes brasileiros têm características fortes de chefe bombeiro. Tá? Ai, tem também esse aqui que é um fofo, tá? Mas que não dá. É o paizão. O paizão é um querido, ele quer que todo mundo se dê bem, ele quer harmonia nas relações, ele protege, ele nutre, mas ele não dá feedback construtivo, ele não diferencia desempenho, ele não se posiciona diante de conflito. Como resultado, o que ele consegue? Equipes medíocres. Porque se alguém se diferenciar, se destacar, ele também não vai dar muita atenção, ele quer que todo mundo fique na média. Tá? Então, isso não faz alta performance de nenhum negócio.
Agora tem o terceiro. Esse aqui é mais sofisticado. Esse aqui demora para a gente tirar a máscara dele, tá? Autocrata iluminado. É aquele que chega e ele te encanta. Ele se comunica bem, ele é carismático. Você diz, uau, que pessoa é essa? Até que tudo esteja bem, pessoal. A hora que tem o primeiro problema, ele vai mostrar as manguinhas. Ele fica autoritário, o ego sobe a cabeça, e aí vocês vão ver uma pessoa totalmente diferente. Então, é aquele que consegue manter uma imagem durante algum tempo, mas diante da crise, ele perde a estribeira. Já viram alguém assim? Ou será que é só nos Estados Unidos que isso acontece? E pensem também quantas vezes eu tenho essas características. Eu trabalho há 20 anos com executivos e eu digo para vocês que a maioria tem traços desses 3 perfis que eu estou falando aqui. E agora vocês devem estar dizendo, ok, Carol, então o que a gente faz? Como que a gente muda essa história? Primeira coisa, gente, cada vez mais comum, cada vez mais propagada no mercado é o líder orientado por propósito. Esse líder funciona não é porque propósito está na moda. É porque propósito te ajuda a fazer escolhas estratégicas mais certeiras. Quando a gente tem um propósito claro, a gente tem clareza, a gente tem uma visão do que a gente quer. Fica mais fácil dizer não. Fica mais fácil sustentar uma ideia diante de uma dificuldade. Fica mais fácil inspirar pessoas que tenham valores parecidos com os nossos. Que trabalhem conosco porque elas acreditam onde a gente está indo. Não é só para pagar conta. Então, isso dá o quê? Comprometimento, esforço extra. Faz esse time se unir em torno de algo que faz sentido para todos. Esse líder orientado com propósito, quando ele é autêntico, ele consegue mobilizar mentes e corações. Então, propósito claro é o combustível para crescer o seu negócio. E agora, eu tenho um ainda melhor para mostrar para vocês. Esse aqui é o top. Esse é o top. Esse é o AAA. O que é esse líder AAA que eu falo tanto? É aquele que, além de ter propósito, ele consegue desenvolver pessoas melhores do que ele. Então, dentro da linguagem do Vini, seria o propósito mais o mentor, o líder coach. É aquele que está preocupado em saber o que você quer, qual é o seu talento, como é que eu te ajudo a crescer. Ele está olhando para você mais do que para ele mesmo. E, com isso, ele faz com que as pessoas se desenvolvam além do que elas acreditem que é possível. Tá? Então, uma pitada de propósito com muita dedicação a desenvolver pessoas é o que faz a diferença. Essa é uma frase do Brian Cornell, que é o CEO da Target, que eu acho que resume bem o momento de negócios que a gente está vivendo hoje. O jogo não é mais sobre contratar grandes talentos. É sobre contratar talentos capazes de formar grandes times. Talento individual não paga conta. Talento individual não cresce de maneira exponencial. É só um dos elementos. Para que você consiga ter vida longa nesse negócio e crescer, você precisa criar times exponenciais. Times de alta performance. E aqui eu trouxe um exemplo de um. Se vocês quiserem ver essa história super interessante do mundo dos esportes, eu recomendo ver Arremesso Final, que é a série do Netflix, onde o Phil Jackson, que é esse treinador maravilhoso, conseguiu transformar Michael Jordan e também Kobe Bryant, que não vai aparecer na série, mas vocês podem pesquisar mais, em jogadores de equipe, em team players. Todo mundo sabe que eles sempre foram estrelas dentro do esporte deles, mas eles não sabiam jogar em equipe. Até que chegou esse treinador, mudou a forma de pensar, mudou a forma deles se comportarem, e eles se tornaram astros que ajudaram os times não só a crescer, como a ganhar 6 anéis, no caso do Michael Jordan, à frente do Chicago Bulls, mais 5 anéis do Kobe Bryant na frente do LA Lakers. Eram times que não tinham toda essa repercussão no mundo dos esportes. Então, quando eles conseguiram juntar isso, eles se tornaram times de alta performance. Não só um jogador estrela, mas times de alta performance. Tá? Então, é uma história que é bem interessante para todo mundo ver e conseguir trazer um pouquinho disso. Aqui, gente, eu falo rapidamente. No livro, vocês conseguem entender tudo que tem para fazer a base de um time de alta performance. Que vocês devem estar perguntando, ok, como é que eu faço isso acontecer? Você falou um monte de coisa, mas como? A primeira coisa é estabelecer base de confiança. A confiança, gente, a gente constrói
quando a gente tem credibilidade no que a gente faz, a gente também tem confiabilidade, a gente mantém a nossa palavra e a gente consegue se conectar com as pessoas. Uma pessoa que sabe fazer, é confiável, cumpre com a sua palavra e sabe se conectar com os outros, é uma pessoa que nos traz confiança. Agora, o que derruba a confiança? O problema não é construir, o problema é que a gente derruba sem saber. É o excesso de interesse pessoal. Quando eu faço as coisas para mim, não para você. Eu faço as coisas porque eu quero brilhar. Você, pouco me importa, comprou lá o que eu vendi. Então, isso não é o que a gente quer falar aqui. Então, a confiança e vários outros conceitos estão explicados lá no nosso livro, O Poder dos Times AAA. E muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem aqui comigo. Se quiserem conversar mais sobre isso, eu vou estar aqui o dia todo com vocês no evento. Obrigada. Aê, muito bom, muito bom. Muito obrigado, senhorita Carol. Aqui presente pra você. Com Deus. Quem gostou, fala eu! Essa mulher é incrível.